Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num Brasil que continua cada vez mais a nos apresentar surpresas. Sobretudo para quem acreditava que a figura do atual presidente da República é uma figura que exerce de fato uma liderança política racional, alguém que é um estrategista, se você quiser ir para o mundo espiritual, alguém que está ungido, né, que recebe uma série de orientações espirituais, enfim. Há pessoas que acham que ele é uma pessoa muito vivida, muito experiente, enfim, que ele é uma criatura que tem muitas intuições e que ele sabe o que está fazendo. Pois bem, tudo isso é mentira. Não existe possibilidade de haver um milagre, alguém que foi a vida inteira uma pessoa que ficou no mundo da ignorância, no mundo da escuridão e de repente ele tem um lampejo de genialidade e ele se transforma no Einstein da política. O Bolsonaro passou 30 anos da vida dele fazendo um processo de emburrecimento. Uma pessoa que não aprendeu nada sobre literatura, nada sobre educação, nada sobre saneamento básico, nada sobre saúde, relações diplomáticas, relações internacionais. Não aprendeu nada de nada e nem quis aprender. A política para ele e para os seus familiares era apenas um espaço para pessoas incompetentes conseguirem arrumar uma boca para melhorarem de vida. E foi isso que eles fizeram a vida inteira. Por isso que quando se coloca um raio-x na vida dos Bolsonaros, a podridão aparece, porque como eles eram pessoas do submundo, eles achavam que num país com tanta corrupção, tantos problemas graves que ganham os noticiários, ninguém se importaria com a família de pequenos batedores de carteira. Mas aí eles chegaram até a presidência da República, o clã, e com eles vieram todas as pessoas que viviam também, que habitavam nesse submundo da política e que se quiseram também se locupletar. Obviamente, muitos grupos econômicos se utilizaram desse personagem para continuar a manter privilégios, para ampliar privilégios, para conquistar ainda fatias mais poupudas do Estado brasileiro e conseguiram ali, através do Paulo Guedes, o personagem principal, né, desse gangsterismo que assaltou o povo brasileiro, os direitos sociais do povo brasileiro, o tempo todo fazendo as suas lorotas. O Bolsonaro, ele poderia, quando chegou até a presidência da República, ter aprendido muitas coisas, mas ele ficou refém das pessoas que tinham algum conhecimento. Alguns generais, alguns militares ardilosos, alguns pastores vigaristas, alguns empresários, alguns grupos que trafegam no submundo da política, e o Bolsonaro se deu muito bem com essas pessoas. Uma pessoa que não tem o que oferecer, sobretudo, acaba ficando nesse tipo de ambiente um grande refém também, né? Pois bem, e hoje o Bolsonaro não lidera absolutamente nada, ele está perdido, ele está ensimesmado, ele está escanteado, está escondido, está sofrendo, está entristecido, e as pessoas que estão esperando alguma coisa dele não estão recebendo absolutamente nada, nenhum tipo de orientação. O processo é inverso. Ele que quer orientação das massas, ele que quer orientações dos seus seguidores, e obviamente os seguidores não podem dar aquilo que não tem também. Não é por outra razão que alguns estão apelando até para encontros com alienígenas, como eu comentei com vocês hoje mais cedo. Tudo isso que está acontecendo e que gera também algumas violências, muitas incertezas e angústias, está servindo também, todos esses acontecimentos, como uma grande escola, é um processo pedagógico, civilizatório e político para todos nós, para que todos nós enxerguemos que riscos nós corremos na democracia brasileira. Como nós ficamos a um triz do Brasil ser entregue ou ser mantido nas mãos dessas pessoas que a gente às vezes não estava enxergando muito bem. Elas agora, com essa perspectiva de perderem o poder, estão mais violentas, estão mais inconsequentes, estão mais intolerantes, estão mais preconceituosas, estão mais raivosas. Isso mostra como foi importante essa eleição que nós tivemos aqui no Brasil no último dia 30. Pois bem, mas estão acontecendo outras coisas também aqui no Brasil que são muito importantes nesse momento. Gente, deixa eu encostar aqui, porque tem um barulho aqui de aeronave. Aqui perto, deixa eu ver se diminui um pouquinho aqui. Aqui estou numa rota aqui de helicóptero, o nosso papo aqui não é editado, então vamos seguir em frente. E hoje acabou a luz onde eu faço sempre encontro com vocês, então aqui estou num ambiente meio improvisado aqui para a gente não perder aqui a nossa embocadura no processo político brasileiro, né? Pois bem,
Então, isso posto, vamos continuar aqui. Então, gente, o Brasil continua a ter situações absolutamente surreais. E eu quero continuar a falar desses assuntos, mas eu não posso esquecer também de convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, nós vamos precisar de muitos canais com muitas pessoas engajadas, antenadas, porque não espere que os grandes veículos de comunicação deem algum norte para o nosso país, para as pessoas, para a sociedade de uma maneira geral, porque eles também lucraram muito. Os grupos midiáticos que estão acoplados aos grandes interesses nacionais e internacionais se deram muito bem. Então, nós vamos ter aqui, no nosso espaço, em outros espaços de outros amigos também, sempre uma barreira de contenção a essas insanidades que a gente conseguiu enfrentar e derrotar no último dia 30. Então, você que é muito bem-vindo, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seus comentários para cá e, se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, e também se inscreva no nosso clube de membros, que é um espaço adicional para você ficar ainda mais parceiro aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, hoje temos várias situações. Uma ligada ao ministro do TCU, o Augusto Nardes, que se autoproclamou magistrado. É gente sem noção, é gente patife mesmo, porque ele joga para ele um título que ele não tem. Quem é nomeado para ser ministro do Tribunal de Contas da União ocupa essa função. A nomenclatura é de ministro e não de magistrado. Ele não é do Poder Judiciário, ele não prestou concurso público. Ele arrumou, foi uma teta graúda, porque ele era da direita, da extrema-direita, que o colocou lá no Tribunal de Contas da União por articulações políticas. Ali é um lugar que se julga situações que envolvem muito dinheiro. E não é muito incomum nós sabermos ao longo da história do nosso país picaretas dentro dos tribunais de contas para fazerem negócios, nos tribunais de contas dos estados, do município de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Tribunal de Contas da União. Os escândalos são históricos aqui no nosso país. Não tem nenhum bobinho que cai lá no Tribunal de Contas da União, não. Então, isso posto, mostra que essa criatura absolutamente sem pudor, agora ele está na marca do pênalti, porque ele revelou, através de uma conversa, o seu caráter golpista, conspiratório, contra a República Brasileira, contra a democracia. Ele perdeu a condição de ser ministro do Tribunal de Contas da União. Alguns colunistas estão abrindo o verbo em relação a esse tipo de comportamento dele, porque se ele declara que a eleição de Lula coloca o nosso país numa situação de risco democrático, se essa é a visão dele, se ele não consegue aceitar o processo democrático, ele não tem condição de julgar contas aqui no nosso país. É uma pessoa que está deslegitimada para isso. A gente vai acompanhar esse processo nos próximos dias, porque como toda pessoa acovardada sai pelas portas dos fundos, né, dizendo que está dodói e que está precisando de médico. Então isso é o que aconteceu ontem com ele. E hoje ficou prometido também do Valdemar da Costa Neto, vejam só, um ex-ladrão, se é que a gente pode dizer assim, né? Talvez assim, um inspirador do General Heleno, naquela musiquinha, se gritar pega ladrão não fica um, meu irmão. Pois bem, o destino do processo eleitoral, na visão dos bolsonaristas, está nas mãos de um ladrão, que ficou de entregar hoje um documento ao Tribunal Superior Eleitoral. Gente, a resposta do TSE vai ser um não rotundo, dizendo que isso é uma grande patifaria. E aí, até o momento que estou conversando com vocês, eu não sei qual é a forma desse documento. Porque no meio jurídico, no mundo jurídico, se é uma representação formal, vai ter uma resposta. Se é um ofício, vai ter outro tipo de tratamento. Se é um pedido de informações, é uma coisa que não está na formalidade jurídica prevista, pode ser que não tenha nem resposta. Um e-mail, uma provocação, enfim, qualquer informal. Então, não será levado em consideração. E o Valdemar da Costa Neto, o ex-ladrão para alguns, né, e ladrão para outros, ele está fazendo um jogo duplo. Ele está nutrindo os bolsonaristas com a ideia que ele vai entrar com um pedido de impugnação de 250 mil urnas aqui no Brasil, que representaria mais de 100 milhões de votos, mas para alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, ele está dizendo que não tem problema nenhum com o processo eleitoral, com as urnas que ele confia, mas ele está fazendo isso só para agradar o Bolsonaro. Ou seja, os bolsonaristas que estão indo para frente de quartéis são trouxas, são pessoas que estão acreditando no ladrão, insuflados por outros vigaristas também, que ficam dizendo que o Alexandre de Moraes
o terrorista que está rompendo a Constituição, como um determinado pastor aí, que vocês sabem de quem eu estou falando, que vai responder seriamente quando a chave da democracia aqui no nosso país ficar definitivamente alterada com a posse do futuro presidente Lula aqui no nosso país. O Bolsonaro está deixando essas pessoas tão sem chão, tão perdidas, que ele considera que já perdeu as eleições mesmo, senão ele não tinha nomeado Ciro Nogueira para fazer parte de uma transição e também não estaria nomeando uma série de pessoas que ele está querendo salvar, dando cargos para essas pessoas que não podem ser alterados sem nenhum tipo de medida legislativa, não são cargos de fáceis exonerações, porque existem leis que dão algum tipo de proteção a esses cupinchas que Bolsonaro está querendo preservar, aqui dentro do Brasil e em embaixadas, em algumas representações fora do nosso país também. Quando a comissão de transição se reúne hoje com o ministro da Saúde, o Queiroga, e se reúne com o ministro das Minas e Energia, o Sati Shida, é certo que essas pessoas estão trabalhando já dentro de um cenário que Bolsonaro compreende como um cenário de um outro governo, do governo Lula. Então, toda essa omissão, essa forma dele estar se escondendo das pessoas nos dias de hoje, é uma forma covarde, é uma forma que agrava ainda mais uma série de problemas aqui no nosso país. Tem gente cometendo violência, gente tacando fogo em caminhão, em pedágio. Tem pessoas morrendo porque estão presas nesses congestionamentos à espera de um tratamento médico, de um remédio. Enfim, é coisa muito séria. Isso tudo é como decorrência de uma figura absolutamente desclassificada e desqualificada como o líder que essas pessoas sempre sonharam que seria e não é. E o que nós estamos vendo é como se um criminoso estivesse agora fazendo os últimos atos e tentasse, nesse instante, esconder o flagrante, ou os flagrantes. Tirar todas as evidências, fazer o máximo que ele pode para minimizar as consequências dos atos irregulares, ilegais e criminosos que ele cometeu ao longo desses tempos todos. Então, gente, isso tudo para a gente está servindo como um grande aprendizado, para que a gente fique bem alerta, para que a gente o tempo todo debata essas questões, a gente denuncie essas questões, a gente converse sobre tudo que está acontecendo, para que jamais esse tipo de gente volte a ocupar o poder do nosso país, com a possibilidade de fazer tanto mal como eles fizeram ao tempo que eles estiveram na administração do Brasil, né? Pois bem, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Desculpe o improviso, mas enfim, nosso papo aqui é sempre assim mesmo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau!